Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Ô, Gleide, tinha geladeira no hotel? Então, no dia que nós chegamos, do sábado pro domingo, não. Depois do domingo ele arrumou um frigobar pequenininho pra gente. Aí pode colocar fruta, quando tem. É. Eu acho que você não está nem daquele lado. Antes de começar a aula hoje, não é aula, né? É uma conversa. Eu quero deixar meus sentimentos para o meu primo Paulo e para minha prima Cristina. O irmão do meu pai faleceu hoje, o Edgar. E eu não tenho mais detalhes, né? Mas eu soube que ele faleceu hoje. E como para mim, sair de São Paulo, ir para lá e me ausentar do trabalho, eu não consigo fazer isso. Porque na sexta-feira eu já saí mais tarde para poder viajar. Então, eu não tenho como fazer. Então eu deixo aqui meus sentimentos. Boa noite. Boa noite. Deixo aqui meus sentimentos para o Paulo, ou para o Paulinho e para a Cristiane. E vou repetir uma frase que o Paulo me falou quando meu pai faleceu. Não se preocupa, Marcos, vai ficar tudo bem. Não se preocupa, vai ficar tudo bem. E a gente tinha combinado hoje de falar sobre o tempo, né? É isso? Foi isso que nós combinamos? Todos se lembram? Não se lembram? Não se lembram. Antes de começar a falar um pouquinho só sobre o tempo, nós ficamos uma semana fora, né? Ficamos uma semana sem estar aqui. O que não significa que nós ficamos uma semana ausentes daqui. Pelo contrário. E existe uma orientação que eu gostaria de passar para vocês. É uma coisa rápida e aí para vocês entenderem um pouco da razão de tudo que tem se acompanhado. Eu comentei que no Ágora você tem do módulo 1 ao módulo 7. E o 8 e o 9 serão aulas. Portanto, do módulo 1 ao módulo 7, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos revisitar. Você está bem, Bruno? Está tudo bem? Tá? Nós estamos revisitar conceitos. Conceitos como evolução, energia, frequência, dimensões, sobre dualidade, sobre infinito. Por exemplo,
são conceitos que norteiam a caminhada de uma pessoa ao que se chama consciência. Como que uma pessoa pode caminhar a consciência? Como que uma pessoa pode caminhar a consciência se lhe falta consciente? Como que eu posso chegar em algum lugar se eu não sei aonde eu vou chegar, como eu vou chegar, de que forma eu vou chegar, qual caminho eu vou pegar, enfim. E nesse momento você busca o quê? Uma direção. Você tem dentro de si uma sensação, por exemplo, de ausência, de sempre a mesma coisa, uma sensação de estar perdido, uma sensação de solidão e uma sensação que é o pior das sensações, o medo. E perante esses conceitos, você busca um direcionamento. E nessa busca, você sempre acaba caindo em locais chamados escolas iniciáticas. Mas o que é uma escola iniciática? O que é iniciar? O que é iniciar alguém a alguma coisa, ou a algo, a um caminho, enfim. E essas escolas têm por objetivo iniciar você, que nada mais é do que colocar você no caminho de Deus. Ou o mais próximo de Deus. E nesse caminhar, como eu já venho alertando há um bom tempo, existe o que nós chamamos de formas de pensamento. Só um segundo, por favor. Tudo bom, mano? Tudo bom? Tudo bom, Ana? Essas formas de pensamento, elas podem ser. Pois não. Nossa, que frio, tudo isso é frio? Olha a Bruna e a Isabel. Então, por isso que eu perguntei se elas estavam bem. Capotadas. Tudo bom, também? Essas formas de pensamento, elas são as mais diversas. Por exemplo, vão desde religião a escolas ou de segredos. E nesse aspecto, muito desses lugares direcionam a você a segredos antes nunca vistos, ou segredos
escondidos da humanidade. Segredos esses que falam sobre o Egito, que falam sobre ordens. E dentro das ordens vocês têm os templários, vocês têm os maçons, você tem os Rosa Cruz. Dentro desse segmento, você tem uma base que sustenta toda esse direcionamento. Essa base dá-se o nome de filosofia. Filosofia essa que pode vir da teosofia, da Grécia, através de Platão, Sócrates, Euclides, matemática, enfim. Ou de pensadores. René Descartes, e aí vai. Na época do Iluminismo na França. Nessa linha de pensadores, entra Freud, entra Carl Jung, entra Friedrich Nietzsche, que tudo pode, tudo, enfim. Então você tem várias linhas, onde todos esses conceitos são lançados esses que você, de uma certa forma, como nós já dissemos lá atrás, todas essas linhas pedem o que para você? Eles pedem o que para você? Compromisso. Sobre a promessa de encaminhar você em direção a Deus. Eu não entro no mérito do certo e do errado. E nem me refiro sobre a razão da qual toda essa linha de pensamento conduz as pessoas, direciona as pessoas, e o propósito sempre encaminhá-los a Deus. E nesse aspecto, dentro do compromisso, é exigido por cada uma dessas linhas uma dedicação. Dedicação essa que, se você seguir uma mudança de hábitos e costumes, essa mudança vai fazer com que você consiga acessar o inconsciente coletivo. E através de você acessar o inconsciente coletivo, esse conhecimento que aqui está fará com que você consiga evoluir. E nesta linha abre-se uma série de vertentes. Por exemplo, da teosofia vem eubiose. Por exemplo, da Grécia e dos pensadores vem, por exemplo, Rosa Cruz, do Egito, vem maçonaria,
vem Provida, vem Essânia. E vamos só colocar aqui, ó. Da Provida, você vem com uma série de outros. Tem como que é? Tem Essânia, Tempo, Religare, Núcleo. Em Piracicaba tem mais um monte, em Campinas tem mais um monte, enfim, todos descendentes da filosofia a qual veio de uma pessoa. Pessoa essa que saiu dos pensadores e do Egito. Não entro aqui no mérito de certo ou errado. Só gostaria que vocês entendessem a linha do pensamento. Por favor, a razão. E aí o que acontece? Cada um desses daqui divulgam, falam, pregam, ensinam as bobagens todas que foram escritas por uma pessoa. Bobagens essa que faz com que o ser humano cada vez mais se distancie do Cristo ou do Christus, que nós chamamos de consciência. Portanto, esta forma de pensamento, seja ela qual for, direciona as pessoas para uma consciência. Por quê? Porque as formas de pensamento criaram vida. E para dar razão de existência, criou-se uma consciência, que não é esta consciência. E nesse aspecto, e nessa direção, as pessoas, e cada uma do teu jeito, saem buscando no inconsciente coletivo o conhecimento. Por quê? Porque lhes foi ensinado desta forma. Conhecimento esse que dita que você vai aqui no inconsciente coletivo e pega como que este inconsciente existisse. E de erros filosóficos em erros filosóficos, o tempo passa. O conceito de tempo passa. E como você não chega a lugar algum, porque o princípio está incorreto, começa a surgir dentro de você sentimentos como solidão, medo, perdido. Sempre a mesma coisa, não muda, né? Ausência, parece que você está perdido, parece que você não sabe onde vai, sempre a mesma coisa. E o tempo vai passando. 1 ano, 2, 3, 4, 5. E através de
de pegadinhas filosóficas. Por quê? Porque o eu, uma vez desfragmentado, uma vez que o eu perde a integridade, ele vai buscar na pertença o reconhecimento seu. E nesse momento surge dentro da psique várias fugas psicológicas, chamadas de carência, complexos, transtornos, psicoses, esquizofrenias, e aí vai. E ao passar do tempo, estes eus, mesmo pertencendo a algum lugar, não satisfaz a solidão que ele sente. Não satisfaz o estar, sentir-se perdido. Não satisfaz as mesmas coisas. Algumas respostas não são dadas. Os questionamentos ficam sempre para depois. E isso vai gerando em você cada vez mais a insatisfação. Insatisfação essa que, de fato, alguns perdem, inclusive, a confiança em si. E deixam de acreditar em tudo. Outros se lançam no abismo do conhecimento. Abismo do conhecimento. Por quê? Como ele não conseguiu chegar de um jeito, ele acredita, porque ele foi ensinado dessa forma, ele acredita que pelo conhecimento ele vai chegar. E aí ele corre atrás de livros, ele corre atrás de exercícios, ele corre atrás de N fatores para que ele consiga acessar o inconsciente coletivo ou conjuntos acásticos. E aqueles que conseguiram, de alguma forma, abstrair uma parte da verdade, se coloca na posição de terapeutas, ou de sensitivos, ou de mestres, ou de... e assim vai. E saem por aí pregando as mesmas bobagens que essa escola ensinou, ou que essas escolas ensinaram. Que o teu tempo tem um preço. Que o teu tempo tem um valor. Que o teu tempo custa. E através desta linha de pensar, fizeram com que a sabedoria e a razão fossem apagadas do consciente, deste consciente e desta consciência. Uma vez apagado, criou-se imagens. Imagens essas geradas por uma psicose, mais conhecida como esquizofrenia, delírios e ilusões. E nesta linha associou-se o tempo
a essa esquizofrenia, aonde o tempo começou a ter o quê? Uma classificação. Posso apagar? Posso apagar? Não, deixa eu ver tirar. Eu mando no grupo, É. tá bom? Aonde o tempo ele se tornou uma condicionante para evolução. E nesse aspecto, você começa a brigar com o tempo. Porque o tempo passa e a tua evolução não acontece. Porque foi ensinado você que vem aqui no todo e acessa o todo. Você tem que ir lá no todo e pegar. Não satisfeito disso, foi ensinado para você também que a dimensão ela é fragmentada. Deixa eu fazer melhor aqui. Que a dimensão, existem várias dimensões. Por quê? Porque René Descartes, lá atrás, ele ensinou o quê? O sistema de coordenadas. Como assim, Marcos? Ele ensinou a régua. Ele ensinou que uma régua tem um ponto zero, a direita da régua é positivo e a esquerda da régua é negativo. E que para cima é x ou y, para a horizontal é x e uma coordenada z. Neste momento, criou-se o conceito do plano. Por quê? A definição de um ponto era composta de 3 coordenadas: x, y e z. Nesse momento, você criou o plano. O que era 3 dimensões? Altura, largura e comprimento, virou uma 4ª dimensão. Por exemplo, o tempo. E nesta linha criou-se tempo, espaço e plano. Aonde a evolução caminha de uma forma relativa. Por quê? Se você tem 2 objetos em um plano, objeto A e objeto B, e se você tem 2 observadores, um que está no plano e outro que está no plano, a relatividade de movimento
e de tempo de A para B para chegar nesta coordenada Y são diferentes para quem está no plano e para quem não está no plano. Nesse momento, o tempo se tornou relativo. E se o tempo é relativo, a evolução se torna relativa. Motivo pelo qual você não vai chegar a lugar algum. Nesse momento, tentou-se pegar o que René Descartes falou e associar com a filosofia. Nesse momento criou-se dimensão, onde você tem primeira dimensão, que é o ponto, segunda dimensão, que é a reta, terceira dimensão, que é o plano, quarta dimensão, como não existe definição, dá-se o nome de pensamento. Então, a quarta dimensão seria pensamento, e a quinta dimensão seria ideia. E neste momento, para justificar essa loucura, por quê? Porque até agora nós estamos falando do quê? Matéria. Dimensões está relacionado à matéria. Em nenhum momento na história do homem criou-se o relacionamento de dimensão com consciência, e muito menos com consciente. Quem fez isso foram alguns loucos filósofos que, para poder justificar o incompreensível, deu-se o nome de quarta e quinta dimensão. Por quê? Para poder criar a diferença entre eu e você. Por quê? Porque eu consigo acessar o mundo das ideias, mas você não consegue. Mas para você conseguir, você tem que fazer o que eu faço, do jeito que eu faço, como eu faço. E nesse momento, ele te prendeu no relativo do tempo e da evolução. Por quê? Não existe quarta e quinta dimensões. Marcos, eu não acredito no que você está falando. Então, por favor, se for casado, pensa na tua filha. Então você foi para a quarta dimensão? Pensa no celular. Você foi para a quarta dimensão? Ah, mas Marcos, mas ideia existe. Então tá bom. Então, pensa num elefante branco com mancha amarela. É uma ideia. Você foi para a quinta dimensão? Logo, essa associação de tempo e evolução não existe. Por quê? Se nós formos na física, como que eu calculo o tempo? Considerando a primeira lei de Newton, né? Movimento uniforme. Não estou falando do movimento uniformemente variado, estou falando do movimento uniforme. S igual a S0 mais
V0T. Mais V0T. Portanto, o tempo é ΔS, né? Porque S menos S0 dividido por ΔV, que é V0 menos V1. Portanto, para que eu possa calcular o tempo, é uma variável de espaço e de velocidade. Mas, se eu estou pensando no carro agora, a velocidade não existe, e o tempo não existe, e nem o espaço existe, porque é uma variável da matéria. Esta fórmula é correta quando eu tenho um espaço ou um plano. Aonde eu crio? Eu crio. O observador cria. O observador cria o ponto A e o ponto B. Neste momento, eu crio o tempo. Então, o tempo é criação do observador. Portanto, quem está no plano, ele segue a orientação do observador. Logo, a pergunta vem: eu existo? Mas tem outra também. Se alguns podem falar assim, mas Marcos, você está errado, porque existe energia. A energia gera movimento. Tem outra fórmula, S0 mais V0T mais acelerado AT2 sobre 2. Então isso aqui vai ficar assim, ó. S menos S0, V0T mais AT2 sobre 2. Né? Então isso daqui vai ser ΔS, ΔV mais AT2 sobre 2. Portanto, se eu fizer as contas aqui, o tempo volta a ser uma condicional do espaço, da aceleração e da velocidade. Se eu for considerar espaço. E aí você fala assim, puxa vida, então o tempo depende. Se ele depende, ele não é uma constante. Ele se torna variável. E se ele é uma variável, ele não é infinito. Ele é indefinido. O tempo, ele não é infinito. Ele é indefinido. Por quê? Porque eu não defini o espaço e a velocidade. Por quê? Porque se for infinito, eu anulo as equações de tempo e de espaço. Neste momento, eu crio o quê? O zero. E se o zero existe, o que eu crio?
a inexistência. Então, Marcos, espera um pouquinho, deixa eu ver se eu entendi. Então, infinito não existe? Não. Porque se infinito existir, eu crio a inexistência. Por quê? O infinito não tem o quê? Não tem consciente. E como que algo que é inconsciente pode existir? O que justifica a minha teoria é o que a gente fala no módulo 1. Existe uma consciência. Existe. Uma consciência existe. Qual é essa consciência? Relativa. A consciência relativa existe. Esta consciência relativa compreende todos os relativos conscientes. De novo. Esta consciência relativa compreende todos os relativos conscientes. Lógico. Se a consciência é relativa, ela é o quê? Parte. Portanto, por mais completo que seja o consciente, ele vai ser parte. Então, a consciência relativa compreende conscientes relativos. E não é a soma dos relativos que vai fazer você chegar no absoluto. Porque os relativos levam você aonde? A relatividade do relativo. Ficou claro até agora ou não está claro? Está claro ou ficou dúvida? Logo, o relativo consiste em acreditar no tempo, na evolução e no conhecimento. Aonde você vem aqui para pegar. Porque não é você que pega. Porque se é assim, não existe sabedoria, não existe razão. Não existe sabedoria e não existe razão. Porque o relativo, como que ele pode atrair o absoluto? O relativo só vira relativo. O relativo atrai relativo. Logo, o tempo é a prisão. Por quê? O tempo é a variável que você torna ele infinito. É você, é o observador que faz o tempo. O observador que define o tempo. Não é, ou até agora tem sido.
a mente coletiva, por exemplo, dessas escolas, das religiões, desses locais todos, tem definido para você o quê? O tempo. Eles são para você o observador. Perdão, gente. Logo, o tempo para você se torna uma variável inatingível. Impossível você pegar o tempo, atingir o tempo, porque o tempo é relativo. E como que você sai disso? E aí, alguns outros loucos, por não saber ou por desconhecimento, falam que através do terceiro olho ou da pineal você consegue dominar o tempo. A pineal, ela está no centro da testa, exatamente aqui. Qual é a função da pineal? Qual é a função da pineal? Gerar imagens? Produzir uma das funções. Hormônios. Conhecido como serotonina e melanina. Serotonina e melanina. Qual que é o hormônio do dia aqui? Qual que é o hormônio da noite? Tá ótimo. E aí você está querendo o que dentro de você? De novo, a dualidade. E você acredita que pela dualidade você vai conseguir chegar no absoluto. Como que algo relativo pode direcionar você ao absoluto? Como que uma Repetir o glândula, nome. serotonina e melanina, E quem produz as duas? É uma secreção. glândula pineal. Ela funciona dia e noite? Dia e noite. Dia e noite. À noite, ela produz o hormônio do sono. Na hora que começa a clarear o dia, ela produz o hormônio do dia. Chocolate. Você já comeu chocolate? O que o chocolate produz? Hã? Satisfação e prazer. Qual é o hormônio que gera satisfação e prazer? Endorfina. Eu sei. Fala, pode olhar. Tá errado. Ou tá certo? Ô Marcos, essa é a pineal, certo? Peraí. Eu acho que A Amanda falou uma coisa que agora ela tem que checar. Peraí. Só um segundo.
Ixi, Só olhar. Hã? não, é que eu tinha visto já melatonina. Essa. Melatonina. É. Ah, não é melanina. Não. Melatonina. Lógico, bolinho aqui, ó. Final. Fala. Fala, Ariane. Fala. Não, tô ligando aqui. Você tem dois É que- hormônios. Serotonina e melatonina. Tonina. Tá? São hormônios do dia e hormônios da noite. A pineal, ela produz, só um minuto. Desculpa, vou espirrar. Na hora que você, através do olho, você identifica a mudança e através dessa mudança a glândula dispara a produção desses hormônios. Nesse momento você dorme ou você acorda. Euforia e descanso. Eu te pergunto, e se a serotonina parar de ser produzida? Só existir a melatonina? Você perde o equilíbrio, né? Será? E se acontecer o contrário? Porque assim, ó, se o tempo é relativo e a produção de hormônio segue a relatividade do tempo, na hora que eu me tornar um ou íntegro, o que acontece com isso aqui? Você para de produzir os dois. Então, vai existir o quê? Desequilíbrio ou equilíbrio? Você perguntou se parasse de produzir um. Isso. Não, se parar de produzir um. Se parar de Pra produzir mim vai causar um serotonina. desequilíbrio. Hã? Se eu produzir só um, pra mim vai causar um desequilíbrio. Por quê? Deixa o Aldo falar que ele sabe. Eu acho que não é desequilíbrio, acho que perde a razão de existir de uma e da outra, Por quê? porque não depende mais do tempo. Então não é que você perde a razão de existir. Você perde o quê? A prisão O tempo? do tempo. Tá, mas e por que quem tá com Covid então não voltou íntegro? Porque Hã? quando ele tá em coma, a glândula pineal não é o balãozinho? Mas o coma não significa que ele está dormindo. Tudo bem, mas ele tem que reaprender, porque ele diminui quase a zero uma produção aí. Quem disse Ele confunde dia com noite, Quem disse pra você ele isso? entende que no hospital, Quem disse para você isso? o médico. A Silvana quer falar. Fala. Eu tô perguntando porque eu ouvi falar. Falou então. errado, Ariane, o médico. Não, tudo Ele bem, pode- eu ouvi falar e tô perguntando. Grande parte é como induzido. O organismo está funcionando plenamente. Ele só Eu não disse que o organismo não funciona, eu Veja, disse veja. que ele libera só uma... Veja. O ato de dormir não significa que é a produção de hormônio. Significa, por exemplo, e nem o relógio. Como o Adilson falou, neste caso é coma induzido. Se é um coma induzido, isso aqui continua existindo. Em quantidades menores, mas existe ainda. Por exemplo, o sonâmbulo, não é que ele deixou de produzir hormônio, ele continua produzindo, mas numa quantidade menor. Por quê? Porque a química aqui está errada, está incorreta. Veja, uma coisa é você tomar remédio. Por que a pessoa se torna esquizofrênica?
A pessoa que não dorme, ela tomando o remédio, ela se torna esquizofrênica. Você lembra disso no módulo 1? Porque está alterando a química cerebral. Neste momento, ela não está sonhando, ela está desligada, mas não significa que tudo não esteja funcionando. Logo, ela não está sonhando. Está descansando. Ela não descansa, ela só apaga. O fato de apagar não significa que ela deixou de produzir. A Covid, como você disse, pega funções cerebrais porque é uma virose, é um vírus que afeta o quê? Não afeta só a glândula pineal, afeta o quê? Neurônio, que é, lembra? Uma vez você lembra que eu perguntei se a pineal trabalhava de dia e a pituitária trabalhava à noite? A pituitária é o quê? Pituitária que é gera onde? Ixi, agora eu não sei de No onde. cérebro reptiliano. Isso. Se é o cérebro reptiliano, o que ela guarda? Ela guarda o quê? Frequência. Uhum. Frequências que são traduzidas em quê? Imagens. Certo. Uma coisa, na hora que você olha e na hora que você vê, as imagens elas são transformadas em frequência. Por quê? Pela pineal, através do quê? Cristais de apatita. Dos cristais. A visão transforma em frequência. Lembra? As conexões sinápticas que vai de menos 70 milivolts a mais 40 milivolts. Lembra disso? Então, neste momento, mais produção elétrica, por exemplo, e conforme a imagem, a glândula, o quê? A amígdala vai gerar o quê? Mais intensidade ou menos intensidade? Nesse Ela momento, não tem nada a ver com a geração de hormônio, então. Não tem nada a ver com geração de hormônio. Era essa pergunta. A Entendi. amígdala não. Ela só Não, a vai amígdala não, a gerar pituitária. Não, a pituitária não, é a pineal que gera. Tá. Entendi. Portanto, existe uma forma de pensamento que fala que a pineal é o quê? A terceira visão. A terceira visão não é gerada pela pineal. Por quê? Por qual razão? Porque a pineal, nesse caso, está trabalhando na dualidade, né? Porque a pineal trabalha na dualidade. Como que uma glândula que trabalha na dualidade pode direcionar você para a integridade? Então não é a pineal que vai direcionar você à iluminação. O que direciona você? O coração. É o coração. Por quê? Porque frequência é 1 sobre período. Período do quê? De ondas. Ondas do quê? Da amígdala. É a amígdala que vai gerar
o menos 70 e o mais 40 milivolts, que são as frequências que vai fazer com que o coração pulse. São essas frequências que vão fazer com que os cristais de apatita, em forma de quê? De mandala, produzam a frequência que faz com que a pessoa olhe para você, que a pessoa coce, que a pessoa, enfim, não é por energia, é por frequência, que tem a ver com o coração, gerado pelos impulsos da amígdala, traduzidos pelas frequências da pineal. Por quê? Porque os cristais de apatita estão em 3 lugares: pineal, coração e estômago. Por isso que dá dor de barriga no intestino, porque dependendo da frequência que é gerada, essa frequência, através desses 3 centros, faz com que você tenha um desarranjo intestinal, quando as frequências são muito distantes entre uma e outra. Os períodos. Dúvida? Dúvida? Dúvida, pessoal? Mas Marcos, então eu não entendi uma coisa. Quem manda aqui? Quem que manda aqui? Eu volto a recordar a você que existem 4 momentos: instinto, alma, espírito e luz. O instinto habita aqui? Não. Por quê? No corpo só tem o quê? Satisfação, prazer. E na alma? Satisfação, prazer, consciente. A diferença de instinto é que você cumpre a razão de existência. A alma, ela está consciente da satisfação e do prazer. Ela define aonde vai. Neste momento, o que acontece? O que começa a existir em você? Porque as pessoas falam assim, né? O que habita em mim? O Espírito habita em mim? Lógico que não. É lógico. Mas se o Espírito não habita em mim, quem que habita em mim? Ou o que habita em mim? O Espírito habita onde? Nós chamamos de consciência crística. Portanto, o eu que habita em você não é seu. O eu é da consciência. Porque só existe uma. Mas Marcos, e a toda aquela outra que você falou? Toda aquela outra é instinto.
Existe para dar razão ao instinto. Existe para dar razão de existência ao instinto. Então todas as outras, que nem as pessoas falam, né, consciências, existem para dar razão à satisfação e prazer. Então, por exemplo, só para fazer exemplo, quem está na religião, ele tem consciência? Tem. Qual é a consciência dele? Daquela religião a qual ele frequenta, seja ela qual for. Das normas. Ele tem consciente? Tem consciente. Qual é o consciente dele? Daquela religião. Aonde que ele vai chegar? No Deus. Qual Deus? Deus relativo, que é daquela consciência. Mas Marcos, então você está falando para mim que tudo que existe no planeta está incorreto? Sim. Incorreto por quê? Porque não leva você ao Espírito. Leva você... Pois não, Wilson. É a crença em dois poderes, né, Marcos? Leva você à dualidade. Por causa do tempo. De novo, porque o tempo não é infinito. O tempo é indefinido. Porque quem define o tempo é você. Não existe infinito. Então aquela conversinha para boi dormir, que o infinito é finito e curvo, isso é uma bobagem. Isso é bobagem. Isso foi uma definição de Einstein que deu lá atrás. Einstein, no estudo da relatividade, que definiu isso daí. Falou que o espaço-tempo era curvo, porque o tempo era finito e curvo. Aí, enfim, bobagem, né? Então, assim, o tempo é indefinido. Por quê? Você é o quê? Instinto. Você é subconsciente. Se eu falar que eu sou inconsciente, é uma loucura. Isso também não existe. Eu sou abaixo, consciente. Logo, eu preciso do quê? Sabedoria e razão para me tornar o quê? Consciente. Na hora que eu me torno consciente, eu começo a fazer parte do quê? Da consciência. Começo a me tornar espírito. Neste momento, eu me torno luz, porque eu sou frequência. Porque a luz é frequência. Se a luz está parada, ela se torna matéria. Lógico. Então, um ser que fica parado, aonde? No tempo, ele se torna o quê? Matéria. Se ele se torna matéria, ele se torna o quê? Ele se torna energia. Porque quem tem energia é a matéria. O espírito tem frequência. Entenderam o erro filosófico? Pois não, Paulo. Na realidade, na minha opinião, se a matéria não existe, isso é tudo uma ilusão. Não é verdade, não é? A matéria não existe, nunca foi. Ninguém mostrou a existência da matéria. Isso. Portanto, tudo é ilusão, aquilo que conversamos antes. Tudo é fruto da esquizofrenia, da dualidade, E que é isso? serotonina
melatonina, dia e noite, alto e baixo, gordo e magro, bonito, feio, rico, pobre. É uma doentia, é um instinto doente, psicótico. Logo, essas escolas iniciáticas produziram o quê? Seres psicóticos. Olha, pois não, querido. O Marcos, então o eu também não habita dentro da... Neste momento, os seres viventes no planeta Terra cumprem uma razão de existência da consciência da matéria. Eles cumprem uma razão de existência, que é o instinto. Ainda neste corpo, quer dizer, nos corpos aí, não existe instinto. Existem, no máximo, alma. Que é quando ele associa pela dualidade, veja, certo e errado. Aquelas pessoas que você lembra que nós fomos conversar no sábado com aquela moça lá da rodoviária? Você lembra o que ela falou? Ela falou assim, não, mas existe o bem e o mal. Não existe bem e mal. Bem e mal é relativo. Então, estes seres, no máximo, eles vão ser o quê? Alma. Porque o conceito que eles têm de certo, errado, bom e ruim, diabo, anjo, ou Deus, diabo, são todos conceitos relativos. Porque ele está baseado na evolução, que é matéria, energia. Por isso que você tem energia positiva, energia negativa, está certo, está corretíssimo. Mas eles nunca vão sair desta prisão do tempo. Nunca vão sair. Por isso que eles falam de energia. Por isso que eles falam certo, errado, Deus, diabo, enfim. Por quê? Eles têm consciente. Que não posso fazer mal para ninguém. É verdade. Porque tem a lei da causa e efeito. Então é assim, o consciente deles trabalham em cima do quê? Do relativo e do medo. Medo. Não vou fazer isso porque eu vou para o inferno. Não vou fazer isso porque não é certo. Não vou fazer isso porque não está correto. Na verdade, eles não chegaram aonde? Na razão e na sabedoria. Eles não chegaram aonde? Na causa. Ou na eu existo. Eles não chegaram no eu existo. Então eles são o quê? No máximo, alma. E o eu? O eu fica aonde? O eu fica no todo. Mas aonde fica o todo? No nada. O todo fica no nada. E a alma fica onde? A alma fica, instinto e alma, né? Fica no umbral. Mas aonde fica o umbral? No vazio quântico. Mas aonde fica o vazio quântico? Naqueles seres que estão mortos. Mas como assim mortos?
não sabem da sua existência, não estão conscientes de quem eles são, vivem numa ilusão da evolução, mais conhecido como seres da planeta Terra. E o eu, quando eu conseguir me iluminar, onde é que eu vou? Eu vou por tudo. Mais conhecido como voltar à casa do Pai. Por isso que eu sou o que sou. Porque você se torna um. Eu sou o que sou. Simples assim. Ficou alguma dúvida de hoje? O que foi, Alva? O que foi, Alva? Não, para mim tá bom, mas não fala mais nada. Tá bom. Beleza, delícia. Ficou alguma dúvida, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Ah, Então tá bom. Amanhã, às 8 horas... Pois não, Marcos. Pois não. Ô Marco, tudo isso é porque nós negamos o Criador. Tudo isso porque nós negamos o Criador, correto. Tudo isso porque nós quisemos nos tornar co-criadores. Tá certo. Porque nós tiramos dele a razão de existência. Na hora que eu sou co-criador, eu terei dele a razão de existir. Nesse momento, eu nego o Criador. Negando o Criador, eu nego quem? A criação. Enfim, fico preso aonde? No indefinido tempo. Fico preso na matéria. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até amanhã às 8. Fiquem em paz. Vamos conversar da semana. Boa noite. Boa noite. Vamos conversar. Tem aqui ainda. Pessoal da internet, obrigado, tá? Fiquem em paz. Até amanhã. Um abraço a todos.